Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui esperando aumentar o quórum, já estamos há algum tempo no ar. Vou começar a nossa aula agora. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, e nós temos hoje a nossa última aula regular, né? Depois eu vou continuar vindo aqui para a aula para aprofundamento de temas, para tirar a audiência. Sejam todos e todas bem-vindos. Tatiane, Felipe, que escreveram aqui no blog, Eudes, que terminou a audiência do caso dos móveis. Então, estou aqui à disposição de vocês para ministrar a aula sobre o último tópico do programa, aula que vocês já tiveram, na verdade, com o nosso tirocinista, mas eu sempre faço questão de não explorar o tirocinista, então a minha ideia é que eu dê o assunto também, ou esclareça as dúvidas para que todos possam se sentir contemplados. E quero dizer que também temos a oportunidade, não somente hoje, mas até as aulas até a nossa avaliação, né? Que dia é a nossa avaliação mesmo, gente? Alguém está vivo? Semana que vem, professor, dia 23. Dia 23 é a nossa prova, semana que vem, e depois temos, no dia 30, portanto, a entrega do artigo para quem não fizer a prova ou quem, eventualmente, não fique satisfeito com o resultado da prova. Combinado? Tudo bem aí? Estão vivos? Estou aqui, mestre. Eudes, seja bem-vindo. Muito bem. Então, vamos lá. Tudo ok, professor, estamos aqui na base. Bem, seja bem-vindo. Márcio, Pedro, que eu estou vendo aqui também, agora com a câmera ligada. Sejam todos bem na área, que já estava com a câmera ligada também. E esperar aqui a oportunidade. Quero dizer que eu prefiro falar logo no começo, porque a gente sabe que às vezes o sinal cai e temos diversas outras sortes, mas dizer que espero que tenha sido prazeroso para vocês ter sido meus alunos neste semestre, alguns já foram em semestres anteriores, né? E dizer que estou à disposição de vocês para tirar dúvida, quando quiserem, em qualquer momento. Eu gostaria muito que, quando a gente tiver alguma oportunidade de se encontrar presencialmente, vocês se identifiquem, por favor, porque eu não vou lembrar de vocês, tendo em vista que é uma transmissão online, então eu tenho algumas imagens, eu tenho uma imagem de Eudes, uma imagem de Nara, uma imagem de Pedro, mas a gente não sabe nem como é a sua altura, a gente não sabe se você é gordo, alto, magro, baixo, então não dá para ver, a gente só vê o seu rostinho. Então, eu digo porque é um fenômeno dessa questão da contemporaneidade, as pessoas compreendem. Todo dia eu fui num restaurante e apareceu alguém que disse que foi meu aluno na aula online, e eu não sei quem é a pessoa, entende? Eu fico achando que eu estou com o Alzheimer, né? Então, por favor, se identifique, digam à turma, para mim vai ser um prazer, se eventualmente gostaram do curso, avisem também, me digam, para saber se estou no caminho certo, se tem pontos a aperfeiçoar, tá certo, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que é a última aula dentro da teoria geral do fato jurídico, do negócio jurídico, do ato jurídico. E é preciso compreender justamente o conceito da primeira aula, né? O que é um fato jurídico? É todo acontecimento natural ou humano que gera alguma repercussão para o direito. E nós trabalhamos em todas as aulas aspectos sobre esses acontecimentos. Quando vimos que as pessoas podem escolher o modelo e os efeitos, nós vimos o tema do negócio jurídico, que aprofundamos, discutindo o plano da existência, da validade, da eficácia. Trabalhamos todas as questões aqui em sala de aula. Vimos, porém, que quando as pessoas estão conscientes, mas elas não podem escolher os efeitos, nós estamos no ato jurídico stricto sensu, né? E vimos também que, quando se trata de um acontecimento natural, nós chamamos isso de fato jurídico em sentido estrito, né? Dentro dessas repercussões. Trouxemos a categoria doutrinária do ato-fato, essa conjunção desses institutos, mas a aula de hoje é para falar de um
fato jurídico. Porque os fatos jurídicos eles podem ser acontecimentos, são acontecimentos naturais, e eles podem ser ordinários ou extraordinários. No campo dos fatos jurídicos extraordinários, nós lembramos situações, né, que são muito importantes na próxima disciplina que vocês vão fazer, que em tese é Obrigações 1, né, em que você vai discutir a quebra do nexo causal, né, por um caso fortuito ou uma força maior, né? E aí isso vai ser algo que a gente vai ver pouco a pouco. Me permita fazer uma parêntese para deixar registrado, eu vejo que Liana entrou aqui, e quero agradecer a Liana, porque eu comprei a Kombi, viu, gente? Comprei a Kombi, vocês vão conhecer, quem sabe, em algum momento da vida de vocês, o Rodomóvel, né? É uma Kombi, estou acertando, ele vai entregar essa semana, e eu vou plotar metade a Mystery Machine do Scooby-Doo, metade uma coisa assim, Flower Power. Acho que vai ser bem legal quando eu for na faculdade presencialmente, vocês me virem de Kombi. Eu acho que vai ser mais engraçado ainda quando eu for no tribunal, meus colegas com Mercedes, Audi e BMW, e eu entrando de Kombi. Acho que vai ser alguma coisa bem divertida, né? E se eu tiver ainda com a matilha, melhor ainda. Vocês vão ver, eu vou adaptar a Kombi para eu carregar a matilha para cima e para baixo. Não sei se vocês acompanharam minhas postagens esse final de semana. Eu descobri que eu não tenho cachorros, eu tenho cachorros-aranha, né? Porque subiram literalmente no telhado da minha casa, um desespero por lidar com esses bichos, mas eu estou aprendendo a conviver com essas figuras, né, que o destino me reservou. Espero que, em algum momento das nossas vidas, seja possível vocês conhecerem cada um deles, né, e a gente, sei lá, dar uma risada juntos. Eu acho que isso é legal, para vocês verem que eu não estou blefando realmente, eu sou essa criatura meio estranha. Mas voltando aqui, então, né, isso seria interessantíssimo compreender, né, uma situação se um dos meus cachorros, né, fugir e subir aqui no telhado. Isso pode ser um fato jurídico, né? Ele pode causar um dano, né, nessas circunstâncias e gerar um dever de reparar, né? E são aspectos que a gente estuda, até mesmo a noção do ato ilícito. Eu sou responsável objetivamente pelos danos causados pelos meus animais, né? Então, se o mordedor aqui é o Hans Kelsen, se o Hans Kelsen morde alguém aqui, né, eu sou responsável, a menos que a pessoa tenha provocado o Hans Kelsen, que é uma hipótese de culpa exclusiva da vítima, ou numa situação de força maior, né? Imagine, por exemplo, que tenha, nessa tempestade que caiu outro dia, um raio tenha caído aqui na casa e aberto um buraco aí nas redes, nas grades, e o cachorro foge. Aí é uma situação que a gente poderia afastar a responsabilização, né? Mas, nesse ponto, nós estamos trabalhando agora, nessa aula de hoje, sobre um fato jurídico. Um fato jurídico muito importante, que é o decurso do tempo, né? Cazuza diria que o tempo não para. E, realmente, o tempo não para. E o tempo gera diversas repercussões no direito, não é mesmo? O tempo faz nascer relações jurídicas. Por exemplo, vocês vão ouvir falar da uso capião, né, como uma forma de aquisição de propriedade, né, em função do decurso do tempo, em função de uma posse mansa e pacífica em um determinado lapso temporal. Vocês já estudaram no semestre passado, Teoria Geral do Direito Civil 1, né, o decurso do tempo modificando o estado das pessoas, né? Se lembram quando estudaram capacidade? Todos vocês, eu imagino que todos sejam maiores de 18 anos, então todos vocês mudaram de status jurídico sem merecer nada, né? Não me interessa se você é uma pessoa extremamente consciente ou um indivíduo doidivanas, né? Nesse ponto, você, ao completar 16 anos, tornou-se relativamente capaz.
né? Meu filho tem 16 anos, ou seja, ele, sem nenhum merecimento, completou a idade e tornou-se relativamente capaz. Daqui a algum tempo, ele pode fazer 18 anos e tornar-se plenamente capaz. Não há nenhum mérito nisso, é simplesmente o decurso do tempo, que modifica relações jurídicas. E pode gerar também a perda de relações jurídicas, a perda de situações jurídicas. E é justamente sobre os efeitos extintivos de relações jurídicas que trata a aula de hoje, que é uma aula sobre prescrição e decadência. O que é prescrição e o que é decadência? Vocês já querem se arriscar a falar? Avisa lá para alguém que perguntou que a aula já começou. Eu digo já, a aula já começou. Estou vendo aqui no grupo do WhatsApp. E aí? Alguém se arrisca a falar o que é prescrição e decadência? Já tiveram aula sobre isso em tese? Em tese, já teriam condições. Mas nem estou perguntando o conceito técnico, é o conceito da sua concepção antes de ter a aula. Ninguém arrisca? Então, eu vou falar daqui. Perceba que relações jurídicas podem ter prazo para o seu exercício. Então, o que é que nós temos? Nem todos os direitos eles são perpétuos. Existem direitos que são limitados no tempo. E aí, quando você quer modificar uma relação jurídica, quando você quer constituir ou desconstituir uma relação jurídica, nem sempre isso vai ter prazo. Às vezes não tem prazo, né? Divorciar-se não tem prazo. Você casou hoje, pode divorciar no mesmo dia, no dia seguinte, né? Você não tem uma restrição prazal para divorciar-se. É um exercício de um direito. Revogar uma procuração é um exercício de um direito que você pode fazer a qualquer momento. Então, sem sombra de dúvida, algo que precisa ser destacado. Existem direitos que podem ser exercitados sem nenhum prazo. Todavia, se você tiver um direito submetido a um prazo para você constituir ou desconstituir relações jurídicas, aí, se este prazo for decorrido, você perderá o direito, porque o direito está condicionado a um prazo nessas circunstâncias. E aí vai se operar o fenômeno, anote aí, na área da decadência. A decadência é a perda de um direito em função do decurso do prazo estabelecido para o seu exercício. Isso é decadência. Aí, isso não é prescrição, não, professor? Não, isso não é prescrição, isso é decadência. Ou que decadência, falar isso decadência avec elegância. O que é isso? Vamos explicar. A decadência é a perda do direito. É também chamada de caducidade em algumas relações jurídicas. Isso aí é a decadência. Mas, professor, a gente até já ouviu falar de decadência, mas a gente ouve muito a expressão prescrição. Não é a mesma coisa? Eu digo, não, não é a mesma coisa. O que é a prescrição? Preste atenção comigo aqui, Pedro. A prescrição pressupõe a violação de um direito. Ou seja, você teve um direito violado. Opa, teve um direito violado, já lembra uma coisa que já falamos nesse semestre, que é a figura do ato ilícito. Teve um direito violado. E essa violação do direito gerou danos. Você está pedindo a reparação desses danos. Você tem uma violação. Opa, se você tem uma violação do direito, nasce a priori uma pretensão. Anota essa expressão técnica. Pretensão.
S-A-O-T-I-O. Pretensão. O que é a pretensão? É a possibilidade de exigir uma reparação em função de uma violação do direito. Isso é uma pretensão. A pretensão, pretensões a priori, estão submetidas a prazo. No sistema brasileiro, só não estão submetidos a prazo as pretensões punitivas referentes a terrorismo e a racismo. Essa não tem limitação temporal. Agora, por previsão constitucional específica. As demais, todas, estão submetidas a um prazo, que pode ser um prazo genérico ou pode ser um prazo específico. Esse prazo, para pedir uma reparação pela violação de um direito, é um prazo prescricional. Prescrição, portanto, Eudes, é a perda de uma pretensão em função do decurso do prazo para exercitá-la. Por favor, eu gostaria muito que vocês anotassem, decorassem, internalizassem essa expressão. Pretensão é perda, prescrição é perda da pretensão. Por favor, eu quero que você repita comigo. Repeat after me, né, diria na aula de inglês. Pretensão, prescrição é a perda de uma pretensão pelo decurso do prazo. Basta isso. Por quê? Porque no passado, e às vezes você tem algumas referências legislativas ainda, as pessoas falavam de uma prescrição do direito de ação. Isso é uma expressão superada do ponto de vista técnico. Está na Constituição para os direitos trabalhistas, inclusive. Olha lá o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, fala lá de prescrição do direito de ação. Isso é uma tijolada. Isso é uma leivosia na contemporaneidade. Prescrição não é de direito de ação, porque o direito de ação é um direito público, subjetivo, indisponível, imprescritível. Aqui o nosso estimado Vinícius chegou aqui, seja bem-vindo aqui à aula. Estou aqui batendo um papo sobre precedente da cadência, fazendo um recordar da aula brilhante que você deve ter dado, pessoal. Então, nesse ponto, o que é preciso entender? Que essa prescrição é da pretensão. Essa expressão, prescrição do direito de ação, só fazia sentido no direito romano, em que, no Código Civil 16 se usava, mas o Código Civil 2002 já usou tecnicamente. Né? Seja bem-vindo, isso não é problema nenhum atrás. Né? Nesse ponto, a prescrição no direito romano fazia sentido ser direito de ação, porque, para o direito romano, o direito de ação só nascia quando você tinha uma violação do direito. Hoje, nas teorias modernas ou contemporâneas da teoria processual, né, o direito de ação sempre existe. Né? Você pode ir lá, o amor de Eudes faz uma declaração de amor para ele, dizendo: ó, meu amado, eu vou te dar esta lua aqui em sua homenagem. Eudes pode ajuizar uma ação de emissão na posse da lua. Né? Ele tem o direito de ajuizar essa ação. É claro que a gente vai pedir uma recomendação de internamento para ele, está doido, alguma coisa assim. Mas, isso aí como piadinha, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito por impossibilidade do fato de se tomar posse da lua. Né? Mas, nessa circunstância, o direito de ação ele tem. Então, isso aqui, um seguro de vida ou acidente não solicitado se pede por prescrição do prazo. Na verdade, querido Eudes, você tem uma violação de um direito, né? E aí você quer pedir uma reparação
correspondente. E aí é o prazo prescricional, né, correspondente para pedir a reparação. Então, dentro dessa linha, decadência é do direito, prescrição é da pretensão. E por que se limita temporalmente direitos? Né? Um já saudoso professor, falecido professor da casa, Zezé Catarino, dizia que a prescrição muitas vezes é uma premiação ao caloteiro. O cara não paga e aí deixa o tempo passar e fica por isso mesmo. De certa forma, você pode interpretar criticamente dessa maneira. Mas, na verdade, a lógica de uma limitação temporal dos direitos está na circunstância de garantir o mínimo de segurança e estabilidade das relações. Ou seja, se alguém não correu atrás dos seus direitos, é porque se conformou com essa situação e se pacificou aquela hipótese ou aquela situação decorrente da violação. É claro que essa ideia de pacificação, de estabilidade, é conjugada com uma outra ideia também milenar, né? Que vocês já ouviram falar, a expressão latina, dormientibus ne soccurrit jus. O que é isso? O direito não socorre os que dormem. Essa ideia de que o direito não socorre os que dormem, né, é justamente isso, uma sanção, uma punição ao indivíduo que teve lesado direitos e não correu atrás. Está claro? Está tudo claro aí? Beleza. Dentro dessa linha, meus amigos, a gente precisa compreender o nosso tempo. Para distinguir prescrição de decadência. Prescrição é da pretensão, decadência é do direito. E há uma nítida, uma evidente conexão das postulações com os prazos. Por quê? Porque se você trabalha a concepção tripartite tradicional das postulações em ações constitutivas, condenatórias e declaratórias, você verá que há uma correspondência entre eles. Quem trabalhou esse tema, né, foi um jovem professor da Paraíba, né, já falecido, né, que trouxe um critério científico para distinção da prescrição e da decadência. É um texto clássico, incorporado, inclusive, às suas conclusões ao Código Civil de 2002. Mas a ideia é especificamente perceber que prazos decadenciais se referem a postulações constitutivas, seja positiva ou negativa, ou seja, constitutiva ou desconstitutiva. Você tem um determinado prazo para o exercício do direito. Se você tem um prazo para o exercício, é porque você quer constituir ou desconstituir uma relação. Ora, assim sendo, se houver prazo, porque pode não haver prazo, se houver prazo, ele será decadencial. Então, numa síntese, todo prazo de decadência se refere a uma postulação de natureza constitutiva, contexto constitutiva. Da mesma forma, todo prazo de prescrição se refere a uma postulação de natureza condenatória. Você quer transferir o patrimônio de um sujeito a outro em função de um ato ilícito. Nessas circunstâncias, tem que ter um prazo para isso. A lei garante isso. Se não tiver prazo específico, será prazo de 10 anos, que é o prazo geral do Código Civil de 2002. No passado era 20, né? Então, você terá 10 anos e, se não fizer isso, você
perde a pretensão. Mas, Pamplona, eu ouvi falar que existem as ações meramente declaratórias. E elas têm prazo prescricional ou decadencial? Eu digo nenhum dos dois. Realmente existem as ações meramente declaratórias. Mas se você não quer modificar nenhum estado, mas simplesmente certificar a ocorrência de um determinado fato, de uma determinada relação jurídica, ora, se você não vai modificar nada, não vai transferir patrimonialmente nada, então isso não está submetido a prazo. Elas são imprescritíveis, elas não são aplicáveis à parte de decadência. Estão entendendo até aí? Não tenho dúvida que vocês tiveram uma aula maravilhosa semana passada com o Vinícius, então por isso é que estão matando a pau essa questão. Mas o que é importante você perceber? Que isso na verdade, é uma classificação tradicional do sistema, uma classificação, eu diria, milenar, mas que o Código Civil de 16, que foi o código que eu estudei na faculdade, não colaborou com isso. Por quê? Porque Clovis Bevilacqua, quando fez o projeto de código, ele fez a distinção de prescrição e decadência. Mas no Congresso Nacional, no Parlamento, acharam que era muito complexa e meteram tudo misturado no Código, no artigo 176 do Código Civil de 16. Então, você tinha prazos prescricionais e prazos decadenciais no mesmo dispositivo, tudo com o nome de prescreve. Mesmo a doutrina dizendo que tal prazo, ou aquele outro prazo, era decadencial. E aí, o que aconteceu? Bem, amigos, naquela época, tínhamos assim, os espíritos menos evoluídos, quando iam para uma prova, né, levavam um código lá com um Pzinho ou um Dzinho anotado em cada canto. Por quê? Para tentar saber. E isso não era necessário. Por quê? Porque se você compreendesse que a postulação também ajuda a disciplinar com a depressão e decadência, você não fazia isso. Essa tentação acabou com o Código Civil de 2002, que simplesmente foi técnico. Quando é prescrição, ele fala prescreve. Quando é decadência, ele diz decai ou caduca. Então, fica mais fácil. E até por um critério topológico, fica mais fácil, porque todos os prazos prescricionais estão na parte geral do Código Civil, que também tem prazos decadenciais, mas na parte especial só tem prazos decadenciais. Então, é mais fácil você compreender quando é prescrição e quando é decadência. E aí, Pedro faz uma pergunta importantíssima. Professor, aquele tempo de 3 meses de troca que existe quando você adquire um produto com algum vício, é um prazo de prescrição? Não, amado, é um prazo de decadência. Por quê? Porque é um prazo para desconstituir, um prazo para você desconstituir um negócio jurídico em função de um vício. Da mesma forma, se você quer desconstituir um negócio jurídico por um vício de consentimento, por exemplo, uma coação, né? Você já aprendeu comigo que você, se celebra um contrato sob coação, você tem um prazo de quanto tempo? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Não é possível? Muito bem, André. De 4 anos para desconstituir o negócio. Muito bem, André. Assim que é teu filho assim. Muito bem, André. 4 anos. Você quer desconstituir o negócio. Se você quer desconstituir, Pedro, esse prazo vai ser prescricional ou decadencial? Decadência? Decadência, porque você quer desconstituir. Você perceba, e tanto que o prazo começa a correr quando cessar da coação. Se você continuar tomando porrada durante muito tempo, né, não está contando o prazo. Cessou a porrada, começa a
o prazo ocorrer. Conferem? E isso, gente, para mim é muito importante. A coisa mais importante da aula é você entender esse critério. Por quê? Porque é a forma de você distinguir os institutos. Porque as pessoas faziam distinção dos institutos, às vezes, pela disciplina jurídica. E isso é uma bola fora. As pessoas falavam, não, extinção, impressão e decadência, que uma conhece de ofício e outra não. Mentira, porque o CPC, ainda no CPC anterior, foi modificado para admitir prescrição de ofício, prescrição acolhida sem provocação da parte. Então, isso desnatura o Instituto? Não. Isso é simplesmente uma questão específica. E você pode ter decadência que não pode ser conhecida de ofício. É quando a decadência é contratual. Se você estabelece um prazo para o exercício de um direito, prazo estabelecido por você, num negócio jurídico, num contrato, né? E a parte não obedece a esse prazo e vem ajuizar depois, ou demandar depois, ora, você que tem que suscitar que tenha prazo. O juiz não é obrigado a conhecer prazos que não estão previstos em lei. Está claro? Beleza? E aí isso ajuda a fazer algumas distinções. Por quê? Porque a ser conhecido, reconhecido de ofício ou não, é uma circunstância da legislação. Ser submetido a situações de suspensão, impedimento ou interrupção também é algo que depende da legislação. Porque a prescrição, a priori, submete as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas. E a decadência não. Mas a decadência no Código de Defesa do Consumidor pode ser interrompida, pode ser suspensa. E digo mais, recentemente, na pandemia, anota aí, a Lei 14.010 suspendeu prazos de prescrição e decadência na pandemia. Suspendeu, como previsão legal específica. A lei pode estabelecer de forma distinta. Agora, vamos ver se todo mundo aprendeu a maravilhosa aula de Vinícius. Qual é a distinção de suspensão, impedimento e interrupção da prescrição? Alguém fala? Vamos lá, Vinícius. Vamos ver se você formou o fã-clube aqui nessa sala. Ninguém do fã-clube de Vinícius se manifesta? Qual é a diferença de suspensão, impedimento ou prescrição? Suspensão, impedimento e interrupção da prescrição? Ninguém? Então, Vinícius, sua moral com ele está tão baixa quanto a minha. Ninguém está se manifestando. Vamos lá. Olha lá, Pedro, Andréa, Felipe, se manifestem aí. Aí nessa hora todo mundo some aí. Só a Liana deixou a câmera ligada, olha só. Estamos aqui, ó, abandonados. Mas eu vou explicar aqui para vocês, mesmo vocês nos abandonando aqui nessa transmissão online. Não há diferença das causas suspensivas e impeditivas da prescrição. Não há. Elas são as mesmas causas. Mas, nesse caso, a diferença entre elas vai estar somente se o prazo já começou a correr ou não. A causa pode ser suspensiva ou pode ser impeditiva. O efeito é o mesmo. Depende se o prazo já começou a correr ou não. Então, imagine, vou pegar a Liana aqui de vítima, imagine que eu seja devedor de Liana. Eu devo lá R$10.000 para Liana e não paguei. Tem um prazo para cobrar essa dívida. É um prazo prescricional. Ela quer a minha condenação a pagar esse valor. Mas imagina que por essas
surpresas do destino, eu e Liana resolvemos nos apaixonar um pelo outro. E eu peço Liana em casamento. Ora, se eu peço Liana em casamento, mesmo sendo credor de Liana, o nosso prazo, o prazo de Liana para me cobrar, ela vai suspender no dia da celebração do nosso casamento. E volta a correr no dia que a gente se divorciar. Entende? Mas, se a gente nunca se divorciar, esse prazo não volta a correr. Né? Agora, imagine que eu casei com Liana antes de pedir dinheiro emprestado para ela. E aí, casei com Liana e pedi dinheiro emprestado para ela. Nessa circunstância, enquanto casados somos, não corre prazo prescricional da mesma forma. Então, a hipótese aí não é simplesmente de suspensão, porque o prazo nunca correu. É de impedimento da contagem. Está claro? Mas qual é a distinção de suspensão e impedimento para interrupção? Eu explico. Suspensão e impedimento, o prazo para de correr, ou nunca corre, se for a hipótese de impedimento, e só começa a correr de onde parou, ou do zero, né, se nunca correu, de onde parou, da cessação da causa impeditiva ou suspensiva. Isso é suspensão ou impedimento. Na interrupção, o que é interrupção do prazo? O prazo zera. Começou a correr, ocorreu uma causa interruptiva, o prazo vai recomeçar do zero. Para você ver uma metáfora pamplônica que vai facilitar você não esquecer isso, pense suspensão e impedimento. Sabe quando você assiste TV, tem lá o controle remoto, está vendo Netflix? Quando você aperta o botão uma vez no meio, ele pausa. Suspensão e impedimento é pausa. Você apertou o botão, congela a imagem, freeze, mas se você apertar de novo, ele volta de onde parou. Confere? Já a interrupção é quando você aperta o botão de stop, ou nos alguns controles, apertar o botão 2 vezes. Aí ele vai começar lá no zero. Vai recomeçar tudo. Isso é interrupção. Por exemplo, para dar um exemplo aqui, quando você ajuiza uma ação contra alguém, nessas circunstâncias, nós vamos ter uma hipótese interruptiva. Quando você for citado, o prazo para reclamar, para ajuizar a ação, começa a correr do zero. Mas não vai correr porque a ação não, mas a ação quando você extinta sem resolução do mérito, aí você vai ter um novo prazo do zero para ajuizar a ação. Né? Eu te pergunto, se eu for por uma guerra, a interrupção? Não, a suspensão. As hipóteses suspensivas ou impeditivas, assim como as interruptivas, estão previstas no Código. Aí você vai ter que olhar um a um mesmo e ver cada uma dessas hipóteses para a aplicação. Está claro? Alô? Beleza. E aí, com isso, você compreende os institutos. A prescrição e a decadência, elas podem ser conhecidas de ofício, se estão estabelecidas em lei. Mas, se estiver estabelecida pela autonomia da vontade, exige que a parte a quem se beneficie suscite a causa interruptiva ou suspensiva. Está claro aí? Só para arrematar, prazos prescricionais ou decadenciais, eles podem ser aumentados ou diminuídos, ou extintos, não é mesmo? E aí, nessa circunstância, você tem que entender um pouco de direito intertemporal.
Quando você tem uma mudança de prazo prescricional decadencial, seja para mais ou para menos, você não pode aplicar retroativamente. Você aplica imediatamente para situações que passam a ocorrer a partir do momento deste novo prazo previsto. Para situações anteriores, continua o prazo anterior, salvo se tiver decorrido. Não, é o anterior. O Código Civil de 2002 trouxe uma regra de transição para os prazos por ele fixados. E aí estabeleceu lá que vão ser o da lei anterior, se tiver decorrido mais da metade do prazo. Se não, pode ser o novo prazo. Está claro? Bem, acho que pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre prescrição e decadência ou sobre qualquer um dos assuntos da aula? Qualquer assunto? Não? Então, gente, Professor, eu tenho. Você poderia falar sobre a prescrição post-tentativa? Calma que eu posso estar falando o termo errado, estou procurando aqui na minha anotação, mas eu acho que é a prescrição post-tentativa, algo do gênero assim, perdão se eu não estiver falando correto. A prescrição o quê, meu amor? Eu não ouvi. Vou procurar aqui. Potestativas. Não, aí eu vou explicar. Na verdade, é dizer que a decadência ela se refere a direitos potestativos. O que é isso? É aquele direito que você pode afetar a esfera alheia sem que ela possa reagir. Ou seja, você pode ter um determinado prazo para o exercício de um direito. Você quer exercitar esse direito, exercite. A parte contrária pode discutir se ocorreu o fato ou não, esse tipo de coisa. Mas o exercício do direito é seu. Então, nesse ponto, nós dizemos que os prazos decadenciais se referem sempre a direitos potestativos, ou seja, que você afeta a esfera alheia sem que ele possa resistir. Entendeu, Júlia? Beleza. Alguma outra dúvida? Eudes não, Liana não. Professor, Foi não, Liana? o senhor chegou a mencionar, não sei direito, quer dizer, então, que a parte tem que se manifestar para conseguir esse, diria, direito, né? Impedimento, interrupção. O reconhecimento da prescrição ou da decadência não precisa que a parte tenha suscitado, se a prescrição ou a decadência for prevista em lei. Se for uma decadência prevista em contrato, aí precisa que a parte se manifeste. Agora, se for das causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas, aí é preciso que a parte se manifeste. Por quê? Porque a parte pode renunciar à prescrição, por exemplo. Então, você precisa que haja um contraditório sobre essa questão. Ou seja, acolher a prescrição ou a decadência, se não for contratual, o juiz pode fazer sem provocação da parte. Acolher uma interrupção, suspensão ou impedimento, só se a parte suscitar. Beleza, Liana? Acho que você caiu. Não, eu ouvi. Viu a imagem? Uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre essa máxima de que o direito não socorre a quem Que dorme. dorme, aos que dormem. O que você acha a respeito disso? Na verdade, é isso. Não, na realidade, isso é um dogma, né? Quer dizer, Na verdade, é um chavão que se usa
e que, na verdade, reflete a maior parte do sistema. Por quê? Porque, realmente, se a pessoa tem um direito seu patrimonializado, tem consciência disso e não corre atrás, a ideia de segurança jurídica faz com que essa sanção se aplique. A gente só não vai ter essa aplicação em situações de vulneráveis que não podem ir a juízo. Então, você não tem prescrição correndo contra menores, por exemplo. Só quando ele adquire a maioridade é que corre a prescrição. E isso é uma causa impeditiva de contágio do prazo prescricional. Entende? Mas, no nosso contexto, a ignorância é muito prevalente. Às vezes as pessoas não sabem que podem recorrer à justiça, né? Mas aí perceba, querida, essa é uma questão que a gente resolve lá em hermenêutico, né? Ninguém pode suscitar o desconhecimento do direito para se escusar da aplicação. Eu não sabia. Eu não sabia, sendo lei federal, parte do pressuposto que você sabia, que é a cláusula de segurança, senão você teria que ter a prova de que o indivíduo sabe o direito. Às vezes o bacharel de direito não sabe, né? Então, você tem um prazo. Você não precisa ter o conhecimento técnico de como deduzir, mas você, sentindo-se agredido, deve procurar um profissional do direito que deve lhe dizer qual é o prazo correspondente e ajuizar a ação se for autorizado por você. Sim, é isso. Entendeu? Então, Ou seja, a dúvida é essa. beleza. Alguma outra dúvida, gente? Professor, tem dúvidas no chat. Pois não. A Amanda pergunta sobre a mudança de prazos, assim como no Código Penal, prazo mais benéfico tem extra-atividade, isso que chamam de ultra-atividade, né? Na verdade, no campo das relações civis, não. O que há é que, numa mudança de prazo, a situação jurídica consolidada faz com que comece a correr o prazo na data da violação. Quando você tem uma ampliação de prazo posterior, né, o que é que acontece? O prazo anterior menor ainda é o aplicável. Por quê? Por causa de uma regra de segurança jurídica. E você perceba que na prescrição você tem, a priori, tutela de relações jurídicas entre sujeitos privados. Ou seja, cada um tem que defender o seu interesse. É diferente do direito penal, porque no direito penal você está se defendendo do jus puniendi, você está se defendendo do Estado, né? Que tem todo um arcabouço para te perseguir. Então, nesse ponto, no direito penal, você vai ter normas para beneficiar, porque é o cidadão em face do Estado. Você tem a mesma circunstância no direito tributário. No direito civil, não. Por quê? Porque você vai ter sempre particulares entre si, a priori. Beleza aí, Amanda? Amanda? Beleza. Aí a última pergunta não é de assunto. A pergunta a gente responde aqui quando terminar a parte de assunto. Já falamos, sim. E aí, mais alguma dúvida de assunto? Nenhuma dúvida de assunto? Então, respondo a pergunta aqui de metodologia, que é de Lorena. A prova vai ser no horário da aula ou vai poder entregar depois? Não lembro se já foi falado. Já foi falado lá na primeira aula, consulte lá a gravação, mas é no horário da aula mesmo. A prova dá para fazer em meia hora, né? Mas aí eu dou o tempo total da aula para vocês. Na verdade, eu dou um pouquinho mais, mas não espalhe, não, tá? Passe programa para fazer a prova no tempo da aula. Quantas questões são, professor? Como eu disse na primeira aula também, 20 questões
é meio ponto cada. Quem optar por fazer o artigo tem até a semana que vem para entregar? Não, quem optar por fazer o artigo tem mais tempo, né? Semana que vem é a prova. Aí o pessoal faz a prova. Faz a prova, se livra do assunto, se livra da matéria, se livra do professor, se livra de tudo. A pessoa resolveu fazer o artigo, eu dou uma semana a mais. Por quê? Porque o artigo também funciona como segunda chamada. Quem perdeu a prova entrega o artigo. O resultado sai na hora, professor? Sai. Na hora exatamente, não. Sai no momento que termina o prazo da prova. Mas sai no dia. Entendeu? Ádila? Sim, obrigada. Beleza. A prova vai ser feita no Moodle, professor? Sim, aí no Moodle, porque aí ó, a gente usa o Zoom, porque é uma plataforma mais fácil para ter o acesso, né? Tem gente que tem dificuldade de inscrição, entra depois, assim, e aí eu tenho como divulgar maior. Mas a prova tem que ser no Moodle, porque só pode fazer realmente quem está matriculado e aí seguindo a matéria. Foi feito no controle geral do sistema. Alguma dúvida mais, gente? Professor, em relação ao Moodle, eu ainda não tive acesso, não tenho cadastrado no meu Moodle a matéria de Direito Civil. Sabe dizer qual é a chave de acesso? Isso eu não sei, meu amor. Confesso a você que eu não sei. Alguém tem, gente, me perguntando aqui, alguém tem chave de acesso ao Moodle? Eu tenho, inclusive, muitas dificuldades de usar o Moodle, né? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades com o Moodle, é por isso que eu dou a aula pelo Zoom, porque eu sei que o Zoom seria mais inclusivo, né? Aí eu quero garantir a todo mundo, né? Todo mundo tenha o acesso ao conteúdo, que para mim é mais relevante do que a prova, né? Mas aí do Moodle, realmente, aí é eu acho que a gente devido a está outro, sem né? acesso, professor. Hã? Eu acho que a gente está sem acesso ao Moodle. Aí... Tipo, dessa matéria em específico. A gente precisa da senha e checar se está lá a matéria Civil aí 2 vocês desse têm que semestre. verificar realmente do sistema. É da mesma forma como acesso às outras matérias. Nesse caso, eu realmente não tenho controle sobre isso. A prova eu Mas, coloco no professor, sistema, porque a prova não é individualizada. Quem não o tiver, acesso ao faz contigo. Moodle, o acesso ao Moodle, normalmente os professores passam a chave de acesso para a gente. Então, para a gente poder se inscrever, é o professor que disponibiliza para a gente uma chave de acesso para a gente conseguir adentrar. Eu vou perguntar, então, para o professor João Glicério, que é meu consultor para efeito de Moodle. Mande aí uma mensagem no WhatsApp para mim e eu encaminho para ele. E aí, se ele pode fazer isso. O que eu posso dizer é que, nos outros semestres que eu fiz dessa forma, realmente foi diretamente pelo sistema, não com vocês mesmo pelo acesso. Mas, Professor, se tiver alguma forma, a gente faz. Estou aqui para ajudar. Conheça a Sirinha. Diga. boa tarde, professor. Eu estava olhando aqui no Moodle, só tem as matérias, né, da professora Roxana, Maurício e Pablo de Civil. Não sei exatamente como é que está. Essa dúvida no grupo e foi falado que seria aberta a chave na semana da prova. Realmente não tinha ainda. Eu vou falar. João Glicério está lá no grupo, eu peço para ele fazer essa disponibilização. Mais alguma dúvida? Alô? Professor, do seu livro, a gente poderia pegar quais capítulos mesmo aí para matar essa O prova? meu livro, eu digo, é do capítulo 9 ao capítulo 18. Em 10 capítulos, portanto. Beleza?
Alô? Bem, não havendo mais dúvidas, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa disciplina. Espero que possam ter aproveitado ao máximo. Lembrando que eu coloco todos as aulas lá no canal no YouTube para facilitar o acesso de todos e todas. Podem consultar, independentemente do semestre. E a gente se encontra em outras oportunidades que a vida nos proporcionar. Beleza? Um beijo a todos e todas. Não tenho mais como fazer despedidas. Mandarei uma mensagenzinha no dia da prova. Vou fazer a prova esse final de semana. Mando aí para ficar todo mundo matando a pau. Quero agradecer em especial ao Vinícius aí pela atividade do tirocínio. Espero que também tenha sido proveitoso para ele, né? E a gente se encontra em outras oportunidades. Se Deus permitir, eu possa, quem sabe, ser professor de vocês em outras cadeiras. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Um beijo, Thalita. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigada. De nada, Tchau, de professor. Valeu, mestre. Obrigada. Muito obrigado. Viu? Deus abençoe Muito a todos. obrigado. Tchau, obrigado. Até a Vinícius próxima. também, obrigado. Obrigado a todos. Valeu, meu mestre. Vamos eu, Vinícius, e 4 pessoas. Arilton, Márcio, Denise e Arthur. Arilton, Márcio e Arthur. Beleza, professor? Um grande abraço. Grande abraço, meu velho. Vou mandar uma de comandante de navio, que é o último a sair, mas Arilton, Márcio e Arthur ainda estão conectados. Alguma dúvida, alguma coisa queiram perguntar? Arilton e Arthur estão aí? Arthur somente? Arthur, você está aí? Arthur, você está aí? É que às vezes eu nunca sei se a pessoa está conectada, assistindo a aula, ou está simplesmente conectada. Como o Arthur não respondeu, eu removo o Arthur aqui. Bem, prazer então, Vinícius, a gente se encontra em uma outra oportunidade e espero que tenha sido válido aí. Eu não estou te ouvindo, o seu áudio em tese está aberto, mas não estou te ouvindo. O seu volume está baixo. Não estou te ouvindo, não. Não estou ouvindo, não. Aí digita, então. Um abraço, então, meu velho. Vou desligar aqui. Um abração.